O nosso tema agora aqui no Notícias Univesp é a pesquisa sobre aprendizagem, a mente e a consciência. E nosso convidado para falar sobre esse assunto é o professor Júlio César Coelho de Rose, do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos. O professor Júlio César faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino. Então, nós vamos conhecer o trabalho desse instituto e as pesquisas recentes sobre aprendizado e educação. Então, professor, conta para a gente, o que é esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino? O tema das nossas pesquisas é a questão do símbolo, né? A relação entre símbolos e eventos do mundo, que permite que os seres humanos, ou a mente humana, consiga endereçar coisas que estão ausentes, coisas do mundo externo, fora do aqui e agora. Por exemplo, nós conversando aqui, estamos usando símbolos, uma linguagem, no caso a linguagem falada, mas há muitas outras linguagens, a matemática, a música. Estamos usando a língua portuguesa, podemos estar usando outra língua, enfim, né? Estamos usando a língua falada, poderíamos estar usando a língua escrita para nos comunicar. Então, todas essas questões dizem respeito a símbolos. E, então, o foco do nosso instituto é a base do símbolo, qual é o tipo de relação que constitui o símbolo e como, nos casos de pessoas que têm dificuldade de adquirir esses comportamentos simbólicos, adquirir esses sistemas simbólicos, como então eles podem ser ajudados a aprender de uma maneira mais eficiente e dominar sistemas simbólicos, como a fala, por exemplo, no caso de pessoas com deficiência mental ou com autismo, ou indivíduos com surdez, que têm dificuldade então de adquirir a linguagem falada. Então, nós temos pesquisas com indivíduos que se tornaram surdos antes de adquirir uma língua falada, e aí, por causa da privação do input auditivo, eles têm muita dificuldade de adquirir a língua falada. Eles recebem um implante coclear, que é uma espécie de ouvido biônico que reconstitui parcialmente a sensação auditiva. Mas aí eles precisam de uma reabilitação para... Precisam de ajuda para poder usar os códigos, os símbolos. Usar os códigos, aprender os códigos e para que o que eles ouvem possa se tornar simbólico, linguagem, ter um significado. No ensino médio nós temos aí um problema sério, não só no ensino médio, mas no ensino fundamental de uma maneira completa, né? Gente que não consegue dominar a matemática, que também é feita por símbolos, ou a língua, né? Ou compreensão de texto. Tem estudos nesse caminho? Temos com a língua escrita e com a língua falada. Com a língua escrita, a gente desenvolveu já há algum tempo, o grupo de pesquisadores do Instituto desenvolveu um software que nós chamamos Lendo e Escrevendo em Pequenos Passos, e que ele é destinado a crianças que entram no ensino regular e têm um desempenho muito ruim, quer dizer, aqueles que estão, vamos dizer, na faixa inferior do desempenho escolar no início da aprendizagem de leitura. Mas esse para a criança no começo da aprendizagem? Bem no começo mesmo. Então nós temos um software que começa tentando desenvolver a relação entre palavra escrita e significado, desde os aspectos mais básicos dessa relação entre palavra escrita e... E é novo esse software? A gente já tem pesquisado esse software há alguns anos. Inclusive, ele tem sido usado em alguns municípios, nas escolas municipais, em 2 ou 3 municípios do interior de São Paulo, e agora começamos também em Minas, em conjunto com prefeituras desses estados. Então, os professores identificam as crianças com mais dificuldade e esse software é implementado nas escolas municipais para o trabalho com as crianças que têm maior dificuldade. Você já tem algum resultado que você possa contar para a gente aqui? Alguma coisa significativa? Sim,
nos municípios em que a gente tem atuado, a gente tem comparado crianças que então recebem o ensino através desse software com crianças que participam de um grupo de controle com um programa que não é relacionado com leitura. Tá. E o desempenho do grupo que recebe o software tem se mostrado significativamente superior. Eles estão alcançando o resultado com isso. Estão alcançando o resultado, estão chegando ao desempenho que seria o esperado para a idade, estão se aproximando do que seria o desempenho esperado para a idade. Agora, esse software está sofrendo alterações, ele está sendo melhorado, tem mais pesquisa em cima dele, não? Sim, sim. O objetivo é desenvolver cada vez mais, tanto em relação à eficiência dele, tornar mais eficiente, quanto ao alcance também. Uma das questões que nós estamos desenvolvendo é aumentar o alcance desse software, colocando a disponibilidade dele pela internet. Então, uma escola de qualquer lugar, pode ir lá usar aquele software? Isso. E também o aperfeiçoamento das atividades envolvidas no software, porque ele é baseado em atividades voltadas para o ensino de relações entre significado e significante. E agora, o que nós temos como objetivo é incluir essas atividades, o ensino dessas relações em atividades mais motivadoras, como jogos, brinquedos, videogames. E como é que funciona? Dá para explicar? É possível explicar aqui rapidamente como é que funciona? É uma coisa muito simples. Basicamente, a criança tem que praticar a relação entre som e significado. E símbolo? O símbolo alfabético, que é a palavra e as unidades da palavra, e o som. E isso relacionado ao significado, para ela entender o que ela está lendo. Então, ela tem que fazer como em qualquer processo de alfabetização, ela conhecer a relação entre o código alfabético e o som e o significado. É um exercício. E isso é colocado de uma forma bem simples, em que ela começa do mais simples para o mais complexo. Entendi. E agora o que eu estava falando do objetivo das pesquisas é incluir isso em atividades cada vez mais motivadoras, em jogos, em brincadeiras, em atividades lúdicas, aumentar o valor motivacional para a criança. Porque o software não é tão agradável assim, você acha? Por um lado, ele é agradável porque as crianças que elas passam por uma experiência de não aprender sistematicamente na escola, as crianças com as quais a gente trabalha já foram apontadas como aquelas que não aprendem. Então, até para elas, em relação à autoestima delas, isso já está... Supera um estigma, né? Então, quando elas começam a aprender, isso por si só é motivador. Entendi. E a gente observa, inclusive, que as crianças recuperam bastante da autoestima. Mas a gente acredita que atividades mais motivadoras podem ainda aumentar mais a eficácia disso. Essa pesquisa que vocês fazem, quer dizer, ela acaba na escola. O lugar dela é na escola para ajudar o professor com os alunos que têm dificuldade de aprender, é isso? Na verdade, isso é todo um caminho de pesquisa também, que tem sido chamado de a transportabilidade das intervenções. A gente desenvolve a intervenção inicialmente numa situação mais controlada. Ali num laboratório, vamos dizer assim. Nós temos um laboratório, uma espécie de classe experimental computadorizada lá na UFSCar. Tá. E, então, o objetivo é estudar a transportabilidade dessa intervenção para um ambiente de escola normal. Para a escola. É necessário um treinamento dos professores, porque, às vezes, os professores não sabem nem usar computador,
às vezes eles sabem usar computador, mas não sabem usar o software. Eles têm que também não só aprender a utilizar o software, mas também como registrar os resultados e acompanhar os resultados. E aí o software tem, dependendo do desempenho da criança, ele pode mudar as atividades, então os professores também precisam aprender isso. Então é preciso um treinamento. Um treinamento do professor, né? Então essa é outra direção em que a gente precisa estudar para tornar o software mais amigável. Sim, entendo. E outra direção é fazer um equivalente para a matemática, que é uma coisa que... Que também é linguagem, que também é símbolo, né? Estamos começando, né, nessa direção, mas ainda bem menos. Em matemática estamos dando os primeiros passos, engatinhando. Obrigado pelas suas explicações aqui. Pena que a gente não tem mais tempo para você poder explicar melhor como é que funciona esse software. Mas agradeço a presença aqui na Univesp. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A gente faz um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Um seminário discutiu recentemente os desafios para garantir o direito à educação nos presídios brasileiros, que atualmente abrigam perto de 500 mil de pessoas. Nós vamos conversar sobre esse tema com a pesquisadora Maria Ângela Graciano, que faz parte da ONG Ação Educativa e também é do Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo. Tudo bem, Maria Ângela? Você pesquisa esse assunto, né? Exatamente. Pesquisei no mestrado Educação de Mulheres Encarceradas aqui em São Paulo e no doutorado, recentemente, concluí uma pesquisa sobre a participação da sociedade civil na educação nas unidades prisionais. Então explica pra gente qual foi o objetivo desse seminário e que pé que está. Vamos falar um pouquinho sobre em que pé está a educação de presos no Brasil. Esse seminário, na verdade, é um seminário, é um marco para a gente da sociedade civil, que desde 2006 vem se mobilizando para que fossem aprovadas diretrizes nacionais para a educação nas prisões. Por quê? A gente tinha uma avaliação, o diagnóstico, os dados apontam isso, que cada unidade prisional organiza a educação de acordo com a vontade ou a boa vontade da sua direção, né? A gente não tinha regras no país todo para que orientassem como os gestores deveriam organizar a educação nas prisões. Regra. Não havia nenhuma regra. Em tese, a gente poderia considerar que, sendo pessoas presas, as pessoas com baixa escolaridade, jovens e adultos com baixa escolaridade, a gente poderia concluir que estariam incluídos na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, previsto na LDB. Mas não era isso que acontecia, né? Cada estado organizava ou não, cada unidade prisional organizava ou não. Então, houve uma mobilização nacional, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, várias secretarias estaduais de educação e também de justiça, se mobilizaram, organizações da sociedade civil também pressionaram para que fossem estabelecidas diretrizes nacionais para a educação. E foram? Foram. Em abril do ano passado, o Conselho Nacional de Educação publicou essas diretrizes. Então, esse seminário, ele tinha como objetivo dizer, bem, então, agora temos diretrizes, como implementá-las? Né? Qual é o tamanho do nosso desafio? Qual é o tamanho do desafio para um estado como São Paulo, que tem 170 mil pessoas presas? Né? Como é que a gente organiza isso? Então, esse seminário reuniu algumas experiências, alguns estados já estão caminhando, né, já há algumas experiências, mas também apresentou as dificuldades. Né? Claro, fazer educação aqui fora não é fácil, dentro de uma instituição penal é muito pior, porque ela tem condições muito especiais, muito específicas. Né? De qualquer maneira, as diretrizes nacionais orientam para que a educação nas prisões seja incluída na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, esteja sob a orientação e sob a responsabilidade das secretarias estaduais de educação, em colaboração com as secretarias responsáveis pela administração das unidades prisionais. Para que isso? Para garantir que tudo aquilo que a gente se prevê e que se conquistou em termos de educação seja garantido também para as pessoas que estão encarceradas. Né? Esse é um princípio para que essas pessoas, quando saiam de lá, possam ser, de fato, restabelecidas com autonomia para a sociedade. E para aquelas que vão permanecer lá por um longo tempo, também possam, de alguma forma, se humanizar, conquistar uma autonomia de pensamento, possam conhecer e ter curiosidade com o conhecimento. Né?
Então, aí tem todo um debate. O que é preciso? Então, precisa de professores habilitados, assim como aqui fora. Tá certo. Então, quer dizer, ficou estabelecido que vai sim, que é preciso sim, que as secretarias têm que fazer, que, enfim, é preciso dar educação para o sistema prisional na modalidade de educação de jovens e adultos. E como que isso se organizaria, então? São classes, porque lá dentro tem de tudo, né? Tem gente que já fez Exatamente. o fundamental, tem gente que está no meio, tem gente que concluiu o básico, tem gente, enfim, como é que Então, se organiza isso? muito boa a sua pergunta. Esse é um primeiro desafio, né? Na verdade, o primeiro desafio é saber quem de fato está lá dentro, qual é a escolarização daquelas pessoas. Não tem uma pesquisa dizendo isso? Os dados do Ministério da Justiça dão um parâmetro, mas os dados que o Ministério da Justiça disponibiliza, aliás, na sua página na internet, www.mj.gov.br. Vamos dizer novamente, www.mj.gov.br. Infopem, é só entrar lá, clicar no Infopem, você tem estatísticas sobre as unidades prisionais. E lá você tem algumas informações sobre o perfil da população carcerária. Só que os dados são bastante imprecisos. Por quê? Porque compete às unidades encaminharem esses dados para o Ministério da Justiça. E nem todas encaminham. Então, mais ou menos, a gente sabe que, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem 4% das pessoas que estão encarceradas não são alfabetizadas, mais de 60% não têm o fundamental completo e perto aí de 10% apenas tem o ensino médio completo. Mas é bem mais ou menos, né? Então, uma das reivindicações... Não tem uma estatística não tem precisão, confiável. não tem estatística confiável e também a gente sabe muito pouco sobre as expectativas. Porque, vamos convir que as expectativas são diferentes. Se você, dependendo do número do número de anos da sua pena, uma pessoa que vai voltar ao convívio o ano que vem, ela tem uma expectativa em relação à educação muito diferente de uma pessoa que vai ficar 30 anos lá dentro. Sim, né? claro. Então, na verdade, o poder público precisa de mais informação para formular as políticas públicas. Essa é uma demanda, inclusive está previsto nas diretrizes que as secretarias estaduais de educação, com o apoio do governo federal, façam esse censo, né? um censo de educação nas unidades prisionais para conhecer o perfil e, a partir daí, pensar as políticas. O que as diretrizes... Quer dizer, então não temos ainda como implementar uma política? Temos, podemos já começar. Como? O quê? Então, por exemplo, a gente já pode, por exemplo, disponibilizar salas de ensino fundamental. A gente sabe que a escolarização é baixíssima, né? A gente sabe que é urgente ensino fundamental nas unidades prisionais. O que a gente tem que saber agora e fazer rapidamente é a adequação para que as escolas possam funcionar, né? Hoje, o que a gente verifica no estado de São Paulo e em vários outros estados, muitas unidades não conseguem sequer abrigar as pessoas para dormirem, né? As celas estão superlotadas, quem dirá ter espaços adequados para a educação. Então, isso é um investimento que tem que ser feito. Esse é um investimento que tem que ser feito para isso. E existem fundos, né? Então, assim, o que falta é que a sociedade civil dos estados verifiquem junto com seus governos, pressionem seus governos para que estabeleçam como prioridade a educação nas unidades prisionais. Né? E existem outras possibilidades. Não necessariamente você precisa construir escolas dentro. Você pode ter mecanismos de, por exemplo, as pessoas estudarem numa unidade escolar próxima. Sair da prisão? Sair da prisão para estudar. Não é perigoso isso? Não, a gente tem algumas experiências em alguns estados do Nordeste. Em Rondônia tem alguns municípios que têm essa experiência. E que é uma experiência belíssima. Inclusive, por quê? Porque a gente humaniza, né? Humaniza tanto quem está lá dentro quanto quem está lá fora. Mas não são todos os presos que podem sair ou são... Não, aí então, depende dos acordos internos. Essa é uma possibilidade, né? Tá. Uma possibilidade é sair. Se pensar formas de sair. Outra possibilidade é organizar as salas de aula dentro e otimizando os espaços, né? Então, por exemplo, uma coisa muito interessante que está nas diretrizes é que seja ofertada educação em todos os períodos. Hoje em dia, as poucas unidades que têm salas de aula, que funcionam de uma forma muito precária, acabam por funcionar apenas no período da manhã, dizendo que tem razões de segurança. As diretrizes dizem, bom, é preciso organizar o espaço interno para que você otimize esse espaço. Se ele é pequeno, você tem que botar a turma de manhã, à tarde e à noite. Né? Tá, para que todos possam ter acesso. Tenham acesso. Existem também possibilidades de fazer uma combinação de diversas formas, todas as formas previstas na modalidade EJA. Então, existem
cursos semipresenciais, você pode fazer... Existe uma educação à distância, você disse? Mas semipresencial, né? Tá, entendi. Combinando. Como os cursos aqui da Univesp. E existe também uma possibilidade, que tem um programa muito interessante do governo federal, que está sendo testado em algumas unidades prisionais, que é o ProJovem Prisional, que é um modelo que combina o ensino formal com o ensino profissionalizante e algumas ações de cidadania dentro das próprias unidades prisionais. Esse também é um modelo que pode ser experimentado. Tá. Infelizmente, o Estado de São Paulo não aderiu ao ProJovem Prisional, né? Que foi uma pena, porque poderia ser uma bela experiência. São opções, né? Mas essa seria uma opção muito interessante, porque existe dentro das unidades prisionais, essas pesquisas indicam, muita ansiedade pelo ensino profissionalizante. Então, porque, claro, as pessoas querem sair de lá e querem trabalhar, elas precisam trabalhar, né? Sim. Então, essa combinação também é bastante interessante. O que a gente precisa, o que seria, e esse seminário indicou, a gente precisa verificar das experiências já realizadas, o que deu certo e o que não deu. Né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente sempre teve uma tradição de ensino à distância e acabou não dando certo. Então, por que não deu certo aqui? Por que o telecurso, quando foi implementado aqui, por que não rolou? Numa das pesquisas que eu fiz, numa unidade prisional, por exemplo, a pessoa responsável pela educação dizia, não, as pessoas que estão aqui presas, eram mulheres, né? Elas não conseguem prestar atenção no vídeo. Tem que ter um outro tipo de apelo. Bom, então, se não é isso, o que é, então? Então, o que esse seminário foi, ao mesmo tempo que ele encerra um ciclo, né, um ciclo que diz, agora sim, agora temos diretrizes, ele abre outro que diz, então, agora precisamos discutir, precisamos conversar, sociedade civil, universidades. Né? Quer dizer, então, na verdade, pelo que eu estou entendendo, está tudo aberto e é preciso pesquisar, é preciso fazer trabalhos para descobrir o que fazer, é isso? É preciso que o poder público demonstre vontade política Mas se a gente não sabe o que fazer, como é que... Eu estou aqui fazendo esse papel. Se a gente não sabe o que fazer, como é que a gente vai cobrar do poder público alguma coisa? Deveria começar fornecendo essas informações. Um ponto de partida seria realizar... Isso é uma atribuição do poder público, né? Levantar as informações sobre o perfil de escolarização e os anseios da população carcerária. Isso já deveria ter sido feito já o ano passado, quando as diretrizes foram estabelecidas. Porque esse é o ponto zero. E aí a gente tem que começar a pensar também, bom, se as diretrizes já estabeleceram, né, que é a modalidade EJA, quem são os professores que vão lá para dentro? Como formar esse professor? Como formar esse professor? Porque não é um professor comum, né? Então, ele tem que ter... Você acha que é um professor que dá aula para criança, pode dar aula para presidiário? Então, o Estado... Sem uma preparação? Mas os professores da modalidade EJA podem. Né? E a modalidade EJA já é uma modalidade... Mas mesmo assim ele não tem que ter, ele vai estar num ambiente diferente, vamos dizer assim. Existe a formação no processo, né? A gente tem no Rio de Janeiro experiências belíssimas dos professores da rede pública que trabalham nas unidades prisionais e que fizeram aquilo que a modalidade EJA exige, né? Que é pensar um projeto político-pedagógico para a realidade dos seus educandos. Assim como a gente pensa uma coisa específica para as comunidades de pescadores, que não pode ser a mesma modalidade, o mesmo ensino da educação de jovens e adultos para os trabalhadores da construção civil aqui de São Paulo, que não pode ser para as donas de casa, a gente tem que pensar a modalidade EJA para essa especificidade. Porque, veja bem, o que me ocorre assim, o presídio tem situações específicas. Cada presídio é um universo à parte. Tem lá suas lideranças internas, tem suas idiosincrasias, tem seus problemas internos. E aí o professor vai ter que entrar nesse ambiente e poder circular ali com liberdade, com desenvoltura, né? Isso não é um complicador? Isso não teria uma coisa específica para trabalhar isso? Não é, olha, é claro que a formação, isso vale para os professores que vão atuar dentro das unidades prisionais, mas vale para todo o magistério, para todos os profissionais, né? A gente constantemente tem que ir se formando. Vou citar um exemplo do Pará. Esse exemplo do Pará está no relatório que Denise Carreira, que é relatora nacional para o direito à educação, produziu. Denise visitou diversos estados, visitou unidades prisionais em diversos estados e relata a condição da educação nas prisões. Quem tiver interesse, está no site da Ação Educativa, www.acaueducativa.org.br. Ação Educativa sem tio nem cedilha. E a gente, foi durante um seminário que aconteceu, durante o Fórum Social Mundial,
de um evento organizado pelas organizações da sociedade civil que reuniu educadores do sistema carcerário. E os depoimentos das professoras, sim, porque são mulheres, né? 85% do magistério é feminino, e lá dentro das unidades prisionais também mulheres. Relatos belíssimos e não apontam conflitos. Sem conflitos? Por incrível que pareça, muitos diziam assim que era muito mais prazeroso trabalhar dentro de uma unidade prisional porque o interesse dos educandos é altíssimo. Olha que interessante. E aí a gente tem e as pesquisas indicam isso, né? Qualquer entrevista que você faz com uma pessoa que está encarcerada, quando ela procura a escola é porque ela está com muita vontade de aprender. E ela tem tempo, né? Vamos dizer assim. Mais ou menos. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma situação bastante grave, porque as unidades onde são instaladas oficinas de trabalho, as oficinas de trabalho funcionam durante o dia todo, 8 horas de trabalho. E as salas de aula funcionam também no período diurno. As pessoas não têm tempo para estudar. Aí tem uma experiência de uma unidade prisional que tem um período intermediário, das 6 às 8. E aí é um tormento, porque as pessoas saem da oficina de trabalho por volta das 5 e pouco, elas têm que voltar para a cela, tomar um banho, aí você considera que você tem que dividir o chuveiro por centenas de pessoas, jantar, porque se não jantar no horário não janta mais, e correr para a sala de aula, e se você chegar um minuto atrasado, você não entra. Tem que organizar também a questão do tempo dentro da prisão. Do tempo, do material didático, né? Hoje, assim, as poucas e honrosas experiências que a gente tem, né? Tem muita gente, tem algumas pessoas interessadas tentando fazer algo dentro, inclusive com apoio de monitores sentenciados. Essas poucas experiências indicam, né, a falta total de material didático, indicam as pessoas que estão tentando fazer, por não serem profissionais habilitados, encontram muita dificuldade em lidar com turmas multisseriadas. Enfim, a gente tem que reorganizar tudo. Para ir organizar, mas para isso a gente tem que abrir um diálogo com a sociedade também. Porque você há de convir comigo que não é tão tranquilo para o poder público falar, bom, agora eu vou disponibilizar recursos para a educação nas prisões. Quando né? às vezes falta para a educação fora da prisão. Então, por isso que é importantíssimo que Secretaria de Educação, Secretaria de Administração Penitenciária, sociedade civil, universidade, pensem, formulem as possibilidades, né? Você disse, cada unidade é uma realidade, assim como cada escola é uma realidade. Aí a gente tem algumas situações, presos provisórios e os presos que já estão sentenciados. Mas existem possibilidades na modalidade EJA que as pessoas podem estudar e prestar exames, e aí elas podem, inclusive, ganhar liberdade e continuar estudando. Existem muitas possibilidades. O que falta agora, né, é a gente arregaçar as mangas e todo mundo trabalhar junto. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui.